Estamos de volta com Cheios de Graça. Cheios de Graça. Chuva de graça, verde no jardim. Muito bem, voltamos com um rápido intervalo. Realmente foi um rápido intervalo. Já voltamos aqui na Rádio Digital Pop. Você, como eu falei, participa hoje, que hoje temos o professor Rafael Tonon. Vamos falar de história, vamos falar hoje de muito conhecimento. Pode ter certeza que hoje vamos ter uma aula aqui nesse programa. Fica ligado que logo mais temos o professor Rafael Tonon. E vamos ao nosso YouCat, que diz o seguinte sobre associado ao nosso tema. Vamos lá. Ele se pergunta assim: pode Deus, de alguma forma, abarcar-se em conceitos? Pode falar razoavelmente dele? Embora nós, seres humanos, sejamos limitados e a infinita grandeza de Deus nunca se ajuste aos conceitos humanos, podemos, no entanto, falar acertadamente sobre Deus. Para fazermos afirmações sobre Deus, utilizamos imagens imperfeitas e noções limitadas. Cada dito sobre Deus situa-se, portanto, sobre a condição de que a nossa linguagem não está à altura da grandeza de Deus. Assim, temos que continuamente purificar-se e melhorar o nosso discurso sobre Deus. Ou seja, o que o Cat está nos dizendo é que nossa visão é limitada sobre Deus, né? Nós temos uma visão sobre Deus, do que é Deus, de quem é Deus, mas é sempre uma visão limitada, já que é um ser infinitamente grande, infinitamente bom. Nossa visão sempre vai ser limitada e sempre imperfeita. Então, por isso a necessidade de aperfeiçoar cada vez mais essa visão sobre Deus e buscar compreender quem é Deus, como se chegar até Ele, por que amá-lo, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes e legais da fé, né? Porque o conhecimento de Deus não se mede por parâmetros humanos, né? E sim se esconde na grandeza e na sua infinita pessoa, né? Então, estar conhecendo a Deus é sempre um contínuo conhecimento, né? Então, é exatamente isso, sempre uma visão imperfeita de Deus e de novo, nós caminhamos por essa vida, dia a dia, conhecendo mais a Deus e conhecendo cada vez mais sua perfeição. E quanto mais conhecemos a Deus, é lógico que mais amamos a Ele, né? Então, é difícil você falar, eu conheço a Deus e não amo, porque conhecer a grandeza de Deus é significado de gratidão com toda a bondade e todo o amor desse Deus tão maravilhoso, não é verdade? É isso aí. Agora vamos a um quadro que temos aqui na nossa rádio. Esse quadro ele não está sendo produzido há mais ou menos umas 3 semanas, né? Nós estamos com essa dificuldade porque o Ever está em processo de se casar e casou ontem, né? Então, tivemos um domingo que eu não vim, tivemos outro domingo, estava no retiro, né? Tivemos um domingo que ele não veio e a gente precisa dos dois para gravar esse programa. Mas eu vou reprisar um quadro que nós chamamos de Ouvindo o Passado. Nós já temos 4 episódios. Esse quadro é especificamente sobre história e ele traz um pouco de forma engraçada a narrativa de acontecimentos históricos que, de alguma forma, nós colocamos a nossa graça ali, nosso cheio de graça ali, colocamos os áudios originais daquele momento e você pode escutar e você pode pensar e imaginar como foi a fala daqueles grandes homens, daqueles grandes personagens naquela época da história. Então vamos ao Ouvindo o Passado, episódio 4, intitulado O Grande Dom Pedro II. Já que falamos dele hoje no primeiro bloco, vamos reprisá-lo e falar um pouco dele. Vamos lá? Ouvindo o Passado, O Grande Dom Pedro II. Ouvindo o Passado. No último episódio de Ouvindo o Passado, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, volta a Portugal e trava uma guerra civil com seu irmão. Vencendo essa guerra, entra em um difícil quadro de saúde. Em um dos seus últimos atos em vida, pede a seu velho amigo, José Bonifácio, que retorne ao Brasil depois de um exílio e cuide de seu filho Dom Pedro II, o futuro rei do Brasil. Em 1834, morre Dom Pedro II, o libertador do Brasil. Dom Pedro I, me perdoe.
Agora as esperanças estão todas depositadas em seu filho, Dom Pedro II, de apenas 9 anos. O tutor do novo rei será outra figura importantíssima para a independência do Brasil, José Bonifácio, que cuida do menino durante 3 anos, sendo como um pai para o herdeiro do trono. Sobre tudo isso, ele diz: No Pedrinho tá me dando muito trabalho, ok? Tenho que trocar as fraldas, ok? Recolher os brinquedos, ok? E ainda contar a história na Peppa Pig, ok? Mas esse ano, esse moleque, eu amo esse moleque, ok? É o demais moleque, ele é abra, ele é moleque, ele é feliz, ele vai doce, ok? E esse moleque, ok? Eu amo ele demais, entendeu? E amo também o Brasil da Copa. O Brasil também. Eu amo o Brasil. E como eu amo o Brasil, você um dia, eu vou ser demais. Eu amo o Brasil, entendeu? Eu ando com o seu carnaval, suas festas, eu amo tudo, ok? Os adversários de José Bonifácio tramam para tirar da tutoria de Dom Pedro II e conseguem isso após 2 anos. O período sem que Dom Pedro II assuma o trono é chamado de período regencial e dura 9 anos. Esse período teve como marca várias revoltas nas províncias espalhadas pelo país. Com receio do sucesso e separação dessas províncias do Império Brasileiro, em 1841, com apoio da população e a sede do jovem imperador, é declarado que, para fins de assumir o trono, já com 15 anos, Dom Pedro II deve ser constituído o segundo imperador do Brasil. Jovem e apreensivo, ele diz: os brasileiros estão querendo que eu assuma o trono. Eu me alimento bem e já passo muito tempo no trono. Mas não estou falando desse trono, não. Está falando desse trono, não. Esse trono não, né, manhã? As espinhas estão nascendo, agora toda aquela fase da puberdade, né? A barba crescendo, e você faz a barba no alto, não sei se vai dar. Estou entrando nessa fase maravilhosa, mas dizem que a idade de ser rei. Eu quero ser rei. Dom Pedro II vai crescendo, casa-se com Dona Teresa Cristina em 1843. O casal perde seu primeiro filho, mas logo em seguida nasce a futura herdeira do trono, a princesa Isabel. Em suas atribuições monarcas, Dom Pedro vai se saindo um excelente rei. Muito culto, chega a falar 16 idiomas. Além de ser um profundo admirador das novas tecnologias, favorável à liberdade de imprensa, e também se destaca saindo-se um excelente articulador do governo, fazendo, pelo poder moderador dado a ele, uma constante troca de poder entre o Partido Liberal e Conservador. Tudo vai de vento em popa no reinado, tanto que sobra tempo para cultivar sua admiração pela arte. Junto com sua esposa, Dona Teresa, incentivam a formação artística de um importante compositor brasileiro, Carlos Gomes. Dom Pedro diz sobre a carreira de seu amigo assim: Olha, Calhão, você é um talento, ok? Vamos tirar você dessa 13 de maio aí em Campinas, ok? Na 13 de maio vamos passar para uma nova etapa, ok? Porque não estão te dando muita moeda, ok? As cédulas hoje estão valendo mais do que essas moedas, ok? Vamos te mandar para a Europa, Nova Europa de Campinas, ok? Não fica muito legal lá, entendeu? Há a oportunidade de você também um dia vai ter a sua escola, de música, ok? Você vai ter escola de música em Campinas, entendeu? Vai ser perto de uma rede elétrica, a CPFL vai chamar. E ali do lado vai ter a sua escola, vai se chamar Carlos Gomes. Então você vai ter a sua escola, mas vamos mandar você para a Europa para você estudar, ok? E você vai ser um sucesso naquele aplicativo Spotify, um aplicativo que vai ter em todos os celulares também na tamanho da... Em 1864, Dom Pedro II encara um grande conflito. Por divergências geográficas e comerciais com o Uruguai, o Brasil se junta com a Argentina para derrubar o governo estabelecido por lá. Solano Lopes,
ditador paraguaio, entra no conflito e se alia aos opositores na Argentina e no próprio Uruguai e declara guerra contra o Brasil. Essa que seria conhecida até hoje como a maior guerra da América do Sul, dura 6 anos e destaca-se pela grande atuação de Dom Pedro II, tanto nas alianças feitas dos países vizinhos, como na fundação da Unidade Militar dos Voluntários da Pátria, que recruta civis brasileiros para a guerra, revertendo uma desvantagem de aproximadamente 60 mil homens. E vencendo em 1870 o Paraguai, com a morte e captura de Solano Lopes, Dom Pedro diz: vencemos a guerra do Paraguai, ok? E agora, eles que venham me ver do Paraguai pra cá. Vou mandar o rapaz, diretamente atrás desses caras. Aqui é Brasil, pá! Esse período na história do Brasil parece ir muito bem. Crescimento econômico, indústrias e o reconhecimento do monarca brasileiro Dom Pedro II como o maior rei de sua época. Só que ainda havia uma questão a se solucionar: a escravidão. O tema já vinha sendo tratado com calma. Algumas leis anteriores a essa época davam liberdades a certas situações, como os maiores de 60 anos, os nascidos a partir de 1871, os que participaram da guerra, mas, porém, em 13 de maio de 1888, em um período de afastamento de Dom Pedro II, pois estava tratando da sua saúde na Europa, no poder, a princesa Isabel declara, a partir dali, a Lei Áurea, abolindo a escravidão, dizendo: é chegada a hora de ver os homens livres. Chega de escravidão, estão abrindo um monte de empresas aí. Aí todo mundo merece ter férias. Reclamar do chefe na segunda-feira, depois de tomar café, né, de fofoca lá as meninas, tá? E postar no Facebook, no Instagram, sextou, e também no status do WhatsApp. O segundo reinado do grande imperador Dom Pedro II parece estar inabalável. A economia vai bem. Questões como a escravidão estavam sendo resolvidas. E o rei é reconhecido mundo afora. Qual será o futuro desse jovem país e desse império aparentemente bem estabelecido? Como será o reinado da futura rainha do Brasil, a princesa Isabel? E será que ela vai chegar a assumir o trono? São cenas do próximo Ouvindo o Passado. Esse é o Ouvindo o Passado, nosso quadro de história aí que retrata períodos importantes da história. Nós estávamos contando aí no Ouvindo o Passado, no episódio 4, desde o primeiro reinado, né? Desde a chegada de Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I, o avô de Dom Pedro II, aqui no Brasil. Aí faltou o episódio 5, que faremos logo mais, que trata-se da proclamação da República, né? Então é isso aí. Se você gosta desse quadro, manda aí sua avaliação, fala o que podemos melhorar, o que você acha que tema deveríamos falar depois, se é uma Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, alguma coisa da história do Brasil mesmo, que estamos aqui à disposição da nossa audiência querida, beleza? Então, agora vamos ao outro quadro, né? Outro quadro também feito por nosso querido amigo Ever Beleza. Esse quadro em que ele passa trotes para algumas pessoas, e dessa vez vou reavivar aqui um trote que ele passou aos seminaristas aqui do Seminário de Campinas. Então fica ligado que esse trote ficou bem legal e você vai gostar bastante. Vamos lá com o Ever Beleza nesse trote que ele passou há uns meses atrás. Vamos lá. Agora, no Cheios de Graça, o Trote Beleza. Trote.
Trote Beleza. Fala galera, esse é o Trote Beleza. E a nossa vítima de hoje é o Lucas Pimpão. Vamos ver se ele cai no trote. Dando uma ligação, hein? Deixa seu recado. Você só será tarifado após o final. Tentar de novo, vamos lá. Ele recusou a ligação, vamos tentar de novo. Lucas Pimpão de Campinas. Vamos ver se ele cai no trote. Pode deixar seu recado. Você só Recusou. será tarifado. Vamos tentar de novo, que aqui a gente é da insistência mesmo. Vamos lá. Ele está ocupado. Não desliga o celular, né? Vamos lá. Lucas Pimpão de Campinas. Atende o celular aí, rapaz. Alô? Matheus? Não. É Matheus Henrique? Não. Ninguém com esse nome aqui é dono de celular, não. Aqui tá falando. E o que gostaria? José. Qual o assunto? Seria sobre o retiro que vai ter amanhã de manhã, né? Na comunidade de São José. E ele ficou de pregar e pôs o telefone aí. Você é o Lucas? Isso. Ô Lucas, você é amigo do Matheus? Que Matheus? Matheus Henrique. Matheus Henrique? Isso. Da Silva Xavier. Qual que é o retiro? É um retiro para jovens, né? Jovens cristãos aí que estão querendo Jesus, né? Eu não tenho conhecimento. Nenhuma pessoa comigo sobre nenhum retiro. Poxa, que pena. Eu queria falar de Maria. Você tem compromisso amanhã? Eu tô no seminário, não posso sair. Poxa vida. Vim aqui que queria falar de Maria e José. Ou de João e Maria também, se por fosse possível. Vocês são de algum movimento? Sim, o movimento sexy. Entendeu? Desligou na cara. Atendendo o celular no seminário. Que bonito, né? Vamos tentar ligar de novo pra ele. Ver se ele atende agora, né? Desligou nem a cara. Vamos falar que é uma ligação. Vamos ver se ele vai cair nessa. Ele não vai atender, não. Ô, Lucas, caiu a ligação. Desculpa, caiu a ligação. Desculpa aí, viu, ô Lucas? Não quero não, foi eu que desliguei. Não, desliga não, pô. Pô, mas eu não falei meu nome, como é que sabe meu nome? Eu desvio tudo aqui, né? Eu sou do... Sabe quem que é? Quem é? Fala, Lucas, é o Hever, rapaz. Você tá no banheiro, né, cara? Você falou meu nome, Verado. Você tá no banheiro? Não, eu tô aqui no seminário, a casa tá vazia. Você sabe que você tá ao vivo, né? Parabéns, viu? Ô, Renato, manda um abraço aqui, ó. É um amigo que vai fazer programa na rádio, é bom demais. Aí eles passam um trote. Olha, quase que o Lucas cai, viu? Quase. Esse é o Trote Beleza. E a nossa vítima de hoje é o Danilo, de Paulínia. Vamos ver se ele cai no trote. Mais um toque. Alô, Danilo? Danilo? João Carlos, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bom, João Carlos, Danilo. Precisava de uma ajuda sua, irmão. Falecimento na família. Queria sua ajuda, se você pudesse ajudar.
irmão tá em casa? E Danilo, falecimento. Desligou, vou ligar de novo pra ele. Vamos lá. Vamos ver se ele atende. Danilo, desculpa, caiu a ligação, Danilo. É um falecimento na minha família. Queria pedir pra vocês as exéquias. Pode, de Paulínia mesmo. Cheque de Paulínia? Sim, tem como. O velório vai ser o sepultamento vai ser que horas? Vai ser 4 horas da manhã. Sepultamento? 4 horas da manhã. Foi uma tragédia, né? Danilo. Não sei. Mas quem passou seu nome pra você? Meu nome? Foi o Jonathan. Sabe? Você é parente dele? Eu sou primo dele. E assim, a gente não esperava, né? A gente tava tudo tranquilo em casa. Teve churrasco, né? Fizemos um churrasco de gato. Ai, esse papagaio voou, bateu de cara na árvore. Mas tá voando alto, sabe, Danilo? Eu não esperava que esse papagaio... Poxa, ele é tradição da família, esse papagaio. Eu li que contava piada pra gente, sabe, Danilo? E eu fico assim agora... Eu não sei que... Minha avó nem sabe que o papagaio, o Zico, faleceu. Quando minha avó saber, Danilo, vai ser uma tragédia. Vou ligar de novo, vamos lá. Desligou na cara, vamos embora. Eu não lembro se a pessoa falou se ele era seminarista ou se ele é padre. E Ezequiel, pra quem não sabe, é pra quem morreu. Se você sabe que era tarifado, eu posso ensinar. Poxa, desligou. Fala, galera, esse é o Trote, beleza? E nossa vítima de hoje é o Jonathan. Ele é seminarista. Boa noite, Jonathan. Oi. Tudo bom, cara? Tudo? Ô, Jonathan, sua benção, padre. Quem que é? É o Matheus, tudo bem? Tudo bom, Deus. Ô, Jonathan, tem alguém pra você me indicar, algum padre pra você me indicar pra eu me confessar? É essa hora da noite? Eu fiz uma coisa muito errada, Jonathan. Eu preciso de ajuda, Jonathan. Eu fiz uma coisa muito errada, Jonathan. O quê? Eu cortei o rabo do meu gato. Você me ajuda? O que eu faço? O que eu faço, Jonathan? Desligou, cara. Desligou. Vamos ver se ele atende de novo, né? Desligou na minha cara. Vamos ver. Acho que tô chorando. Jonathan. Ô, Jonathan, faz isso não, Jonathan. Não desliga minha cara, não. Ah, sai fora. Jonathan. Isso aí é o Trote Beleza com os seminaristas, passado por nosso amigo Ever Beleza. Então, fica ligado aí que logo que ele voltar do casamento, com certeza, mais inspirado do que nunca, vamos ter mais trote aí pra você acompanhar. Vamos agora falar dos nossos patrocinadores, agora os patrocinadores desse programa. E agora vamos mudar a trilha, né? Porque toda hora que fala dos nossos patrocinadores tem que ter uma trilha diferente. E hoje, como estamos falando de história, vamos colocar uma trilha aqui pra você. Ao som do hino do Império Brasileiro. Até arrepia, ó. Olha lá. Brava gente brasileira. Esse é o hino, que bonito, hein? Não tá até de chorar com esse hino aqui. Vamos falar dos nossos patrocinadores ao som desse hinão que o Brasil tinha. Não tem um hino bonito aí, né? Mas o hino antigo eu acho mais bonito.
Vamos falar primeiro da Elton Barbearia, que está há mais de 10 anos cuidando do estilo masculino. O horário de funcionamento da Elton Barbearia é de terça a sábado, das 7 da manhã às 18 horas. Então chega lá no Elton, que o Elton é bem requisitado, então chega lá, marca seu horário, não sei se ele marca na verdade, mas chega lá, pega seu lugarzinho lá e espera, porque logo logo você tá aí. E mais informações da Elton Barbearia nas redes sociais, no facebook.Elton Barbearia, o telefone é 19 992 55 2478. Fica localizado na rua, no Carmen Cristina, em Hortolândia. E você pode buscar o Elton lá, que ele está super à disposição. O professor já chegou aqui, né, professor? Tudo bom, professor? Ó, professor, estamos ao som do hino do Império Brasileiro. Ao som do hino do Império Brasileiro, vamos falar agora da GH Produções, que faz ensaios fotográficos de casamentos, gestantes e batizados e eventos corporativos. Fala com o Gustavo lá, que ele te ajuda. Faz aí um preço bacana para as fotos e ensaios que ele pode fazer. O telefone é o 19 992 65 1016. GH Produções, registrando momentos. Também conosco a For Health Academia, um novo conceito de saúde e bem-estar com musculação. Lá tem zumba também, tem aula de spinning e muito mais. Fica localizada na rua João Camilo de Camargo, número 569, no Remanso Campineiro. O telefone é o 19 9929 6500. For Health Academia, aí você ficando musculoso e potente para a sua vida. Voltamos aqui e o professor já chegou, tá ali parado esperando para fazer hoje uma entrevista espetacular que vai romper as barreiras aí do universo para você que quer escutar. Então fica ligado, daqui a pouco tem o professor Rafael Tonon aqui na Rádio Digital Pop no Cheio de Graça, às 8 horas. Manda sua participação aí e acessa a rádio de novo. Você pode acessar a rádio pelo www.radiodigitalpop.com.br. Lá você tem o link, você escuta o programa. Ou você também pode baixar o aplicativo na Apple Store. Você baixa lá o aplicativo da Rádio Digital Pop e busca lá o robozinho lá, o bonequinho, que você vai conseguir escutar a nossa rádio. Também pelos links que temos no Notícias Hortolândia e na TV Hortolândia. Entre esses dois sites que tem um link lá para você ser direcionado aqui para a nossa programação e escutar um pouco do nosso programa, tá bom? Manda sua participação, logo mais temos o professor Rafael Tonon aqui no Cheio de Graça. Amar-te no sacramento, viver em perpétua adoração, numa entrega total, absoluta da minha vida, das minhas vontades em obediência, por amor ao meu amado. Amar-te no sacramento, viver em perpétua adoração, numa entrega total, absoluta da minha vida, das minhas vontades em obediência, por amor ao meu amado. És tu, Senhor, que eu procuro, és tu, Senhor, o meu anseio, anseio de ter como tudo de minha alma, te adorar, te adorar.
fiel até o fim. Esconder-me em tuas chagas, amar-te no sofredor e adorar-te em teu altar. E te adorar, e te adorar na santa pobreza do sacramento do altar. Na santa pobreza do sacramento. Digital Pop. Se você quer disposição, escute bem. Conheça a Gerofort e fique mais disposto. Se você quer mais energia para o seu dia a dia, Conheça a Gerofort, tenha mais disposição. Gerofort é 54% de pura energia do Guaraná e 46% das principais vitaminas e minerais que você necessita para potencializar o seu dia. Gerofort, energia e disposição, seja qual for o seu ritmo. Gerofort é um produto exclusivo da Drogaria Santa Terezinha. Drogaria Santa Terezinha, Rua Oswaldo Ribeiro Carrilho, número 133, no Jardim Mirante, em frente ao Hospital Mário Covas. Você já conhece a Temaqueria.com Hortolândia? Ainda não? Então você não sabe o que está perdendo. A Temaqueria.com Hortolândia é a melhor temaqueria da região. E você ainda conta com espaço kids para as crianças, ambiente familiar e o melhor da culinária oriental por um preço que cabe no seu bolso. Venha nos fazer uma visita. Rua Pinheiro, número 249, no Parque dos Pinheiros. Disque entrega 3504-2577 ou 98292-4277. E para você, ouvinte do programa A Voz da Cidade, toda sexta tem sorteio de um rodízio na Temaqueria.com Hortolândia. Participe! Temaqueria.com Hortolândia, a melhor temaqueria da região. Lanchonete Papa Tudo. Com uma tradição de mais de 17 anos, o Papa Tudo ampliou o cardápio e o espaço pensando no seu conforto. Aqui você pode saborear nossos lanches, porções, sorvetes, sucos, pratos especiais, vários tipos de sobremesa e também caldos de quenga, de feijão, de mocotó e muito mais. E tudo isso ainda pode ser entregue na sua casa. Disque entrega 3965-5506 ou 3909.000. Você também pode pedir pelo WhatsApp 98211-5878. Rua dos Estudantes, número 132, no Santa Amélia, em Hortolândia. Bateu aquela fome? Lanchonete Papa Tudo. Digital. Aqui a gente toca o que você quer ouvir. Santa Isabel Casa e Construção. Tudo para a sua casa, do material básico ao acabamento, ferragem, bricolagem e inclusive madeiramento, você encontra no Santa Isabel Casa e Construção. Atendemos Hortolândia e região com as melhores marcas e os melhores preços. Venha conferir. Rodovia Campinas Montemor, saída 6, em Hortolândia. Maiores informações, ligue 3809-7700 ou acesse o nosso site www.santaisabel.com.br. Santa Isabel Casa e Construção. Há mais de 40 anos construindo confiança. E a Clicknet tem a melhor banda larga e outra banda larga, você já sabia. Mas você precisa saber também que os preços da Clicknet são imbatíveis. Confira, 70 megas apenas R$ 99,00 e 100 megas só R$ 119,00 mensais. Tudo com roteador Wi-Fi, suporte técnico 24 horas, instalação rápida e de fibra ótica. E o melhor, planos com franquia ilimitada. É isso mesmo, franquia ilimitada. Ligue agora e faça seu orçamento. 3515-4660. 3515-4660. Clicknet, com tanta velocidade, você não vai ficar pra trás. o menino de Milé.
Promoção Música Premiada. Quer ganhar R$200 da Rádio Digital Pop? É muito fácil. Para concorrer, marque o dia e a hora que tocar a música Outback ou Barraquinha da Camila e Ludmilla na nossa programação, que é essa aqui. Outback ou na barraquinha, eu e você. Depois, poste o dia e a hora na fanpage da Digital Pop, marque 5 amigos e curta a página da rádio. O sorteio será dia 3 de dezembro no programa A Voz da Cidade. Quanto mais horários você marcar, mais chances tem de ganhar. Promoção Música Premiada. Oferecimento Clínica Médico para Todos de Hortolândia. Telefone 39650042 e o WhatsApp 971578366. Promoção Música Premiada. Fique ligado na nossa programação e boa sorte! Você sintoniza Rádio Digital Pop, www.radiodigitalpop.com.br ou em nossos aplicativos na Apple Store e no Google Play. Digital Pop, a mais ouvida. Não saia daí, Cheios de Graça, volta já. Chuva de graça. Estamos de volta com Cheios de Graça. Cheios de Graça. Chuva de graça, verde no jardim. Estamos de volta aqui na Rádio Digital Pop, no Cheio de Graça, às 8h07 da manhã. Já voltamos, o professor Rafael Tonon está aqui na minha frente já, esperando, atento. Acordou cedo hoje, professor? Opa, cedinho aí pra estar aqui. O senhor veio de Campinas, professor? Isso, Campinas. Muito Mas bem. eu tô pertinho aqui, né? Saindo de casa ali, eu já tô na beira da estrada ali, eu Você já caio mora aqui onde, que rapidinho. bairro ali? Campos Elíseos ali, Ah, sim. saio na John Boy Dunlop ali, já caio aqui em Portolândia rapidão. Pertinho. Vamos fazer a apresentação do professor Rafael Tonon. Cadê a trilha que achei? Vamos lá. Professor Rafael Tonon. Quantos anos, professor? Eu 35 esse ano já. 35. Profissão? Professor de História, de Filosofia, de Sociologia e Ensino Religioso também. Ah, pega. Casado? Casado, uma filha, Qual o nome? Olivia. Olivia. Esse é o professor Rafael Tonon aqui na Rádio Digital Pop. Posso pra ele, Zona 2, professor. Muito bem. Então, aí. Muito bem, professor. Diga aí para a população quem é o senhor, o que o senhor faz e para onde vai. Tô bem, né? Bom, eu trabalho aqui em Campinas, né? Meu nome é Rafael. Atuo ali como professor, fui professor do estado aí mais de 10 anos aí, depois desse ano que eu acabei deixando. Tô mais na rede particular agora atualmente, mas tive bastante tempo aí, né, com educação de jovens e adultos no período noturno, com adolescentes aí durante o dia. Atualmente eu leciono para criançada desde 6º ano, 10, 11 anos de idade aí, até ensino médio aí, né, 17, 18, é mais ou menos a faixa aí que eu pego. A maioria das aulas aí que eu ministro são aulas de história, né. Atualmente também sou coordenador do ensino fundamental 1 e 2, né, o ensino fundamental 1 é de 1º ao 5º ano, né, então Colégio Nautas ali no Taquaral, eu estou ali coordenando aí o Fundi 1 e também o Fundamental 2, que é do 6º até o 9º ano. Ali, além disso, né, tenho as aulas de história, tenho as aulas de religião, né, que eu também trabalho ali com a molecada, e tem filosofia e sociologia, mas aí é só para os adolescentes aí, né? Trabalho em Vinhedo também, né? Eu estou em Campinas e Vinhedo. Professor, quem se forma em história pode dar... Tem outros ramos de atuação ou o senhor teve várias formações? Como é que foi? Eu, na verdade, a minha formação primeira é filosofia, né? Então eu fiz faculdade de filosofia primeiro. Me formando em filosofia, eu já podia dar aula de história, né? Por conta da carga de história que tem no curso de filosofia aí, você já sai habilitado para lecionar história, mas depois eu fiz história, né? Por curiosidade, por, né, gosto pessoal, eu fui e fiz a faculdade de história. Então eu fiz faculdade de filosofia primeiro, de história depois. Tive um pouquinho de faculdade de teologia também, mas depois eu tranquei, né? Mas tenho uma formação, pelo menos inicial, em teologia, né? Mas Pensou em ser padre, professor? eu estudei para ser padre, né? Estudei 8 anos aí para ser padre. Na beira do gol, aí. Na beira do gol, aí eu
Pulei fora aí, né? Substituição aí, né? Mas tive essa formação, né, pro sacerdócio, mas depois acabei deixando, né? Achei que não era, saí, namorei, casei. Tá com a Olivia aí já. Agora eu tô trocando fralda aí agora, né? Tô quase parando de trocar fralda já. Tá com 2 anos, já daqui a pouco. Tá falando já? Não, fala de tudo. Ixi, já tá na hora de ganhar irmão já, né? Ou irmã, né? Sei lá, né? Vamos ver. Senhor, como que é esse negócio de dar aula em escola pública aí? Qual que é a diferença da pública para particular? O que o senhor vê de hoje em dia, eu penso assim, na escola pública, eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Mas era bem diferente, né? Eu peguei uma outra fase aí, uma outra época aí de ensino público, né? Que era um ensino bom, era um ensino de qualidade, assim, tal. Hoje em dia, não por incapacidade ou por vontade dos professores, né? Dos colegas professores aí, mas talvez pelo próprio jeito que a lei brasileira foi sendo desenhada de um jeito aí que detonou bastante a educação, né? Hoje nós temos uma das grandes desgraças, a meu ver, né, na educação, é essa coisa da progressão continuada. Você não pode repetir o aluno, né? Então, eu lembro quando eu entrei na primeira série na escola lá, a professora falava, né? Falou, não aprendeu a ler e escrever, no fim do ano vai reprovar, né? Você ficava com medo já, né? Pô, você já começava o ano em choque já, pensando que você tinha que aprender e acabou, 7 né? anos já com medo do caramba. Pô, né? Mas pô, né? Se você for olhar na prática, né? O negócio funcionava, né? Porque chegava no fim do ano, você estava sabendo, aí pelo menos o básico aí de leitura e escrita, você conseguia se virar bem ali. Agora nós temos esse problema, não pode reprovar. Então o aluno ele vai sendo empurrado, né? Então ele vai chegar lá só no 3º ano, e aí que se pode pensar em reprovação do aluno, depois no 5º ano, né? Então tem a questão dos finais de ciclo aí, né? Que só em fim de ciclo é que pode reprovar o aluno. Enfim, isso aí foi fazendo com que problemas que o aluno tem naquele ano sejam arrastados aí por vários anos. E aí você chega hoje em dia, por exemplo, no ensino médio, com alunos que em sua maioria são analfabetos funcionais e também às vezes não tem a questão do esforço pessoal, da culpa também do aluno que às vezes não se interessa, mas há também um pouco daquilo que é culpa da legislação, né? Porque aí a legislação, de certa forma, ela tem que ajudar também o aluno, né? Então eu chegava a ver, é vergonhoso isso, mas eu via muito isso, aluno no 3º ano do médio no estado, que o cara é analfabeto funcional, né? Ele só sabe juntar sílabas ali, mas ele é incapaz de ler uma frase e entender o que ele leu, né? É isso que eu te perguntar, sempre eu vi esse termo, analfabeto funcional. Eu nunca pesquisei o que é. O que significa exatamente um analfabeto funcional? Eu falei, pô, será que eu sou eu não tô sabendo? Não, o cara que é analfabeto funcional é o cara que, assim, ele lê, mas ele é incapaz de decodificar as coisas, ele não interpreta nada daquilo que ele lê. Hoje em dia, né, isso não só, viu, no ensino do Estado. Só que no Estado esse problema é mais grave, mas no ensino particular tem também, viu? Não vamos pensar também que, tá no ensino particular, o cara tá a salvo disso. Não tá, não. Né? É muito o analfabetismo funcional está muito ligado a uma coisa que é uma competência técnica lá de juntar sílabas que o cara tem, o que não significa que o cara saiba ler. Aliás, a maioria das pessoas hoje em dia não sabem ler, né? São pessoas que leem, são incapazes de interpretar e se interpretam, não são capazes de cruzar informação, por exemplo, relacionar uma coisa com outra. É uma dificuldade absurda, assim, que os alunos têm, né? É engraçado que, por exemplo, eu fiz uma faculdade de administração e no primeiro semestre você tem reforço de coisas do ensino médio, né? Matemática. Isso. E assim, eu falo aqui, uma partilha minha. Eu sofri no primeiro semestre de matemática. Fazer coisas que eu devia ter aprendido no ensino fundamental, no médio. E um monte de gente sofrendo. Eu peguei DP nessa matéria. E é engraçado porque a faculdade tem que fazer uma recuperação do que não foi ensinado atrás, né? Sim. Mas você veja, eu me formei tem já quase 15 anos que eu passei pela faculdade. Quando eu me formei já era um problema isso aí. A primeira faculdade que eu fiz, que era filosofia, nós tínhamos a matéria de introdução à filosofia
Que aí, pô, eu quando entrei na faculdade, pensando comigo, falei, pô, já tive a matéria 3 anos no ensino médio, pra que eu vou ter uma introdução? Aí que eu fui ver que eu não sabia nada, né, pô. Cheguei na faculdade lá, que era de filosofia, achando que eu já tinha um certo domínio, ainda era uma coisa que eu gostava, e aí eu cheguei e eu me dei conta de que o que eu aprendi não era nada daquilo que eu ia cursar ali né, naqueles 4 anos ali, né? E quer dizer, isso há 15 anos atrás. Agora imagina, hoje o negócio está mais complicado ainda, né? Eu tenho amigos no ensino superior que já falam, ó, primeiro ano, hoje em dia inclusive o cara dá aula na administração, faculdade de administração, ele falou, ó, primeiro ano de ADM, hoje em dia é o quê? Reforço do ensino médio, é aquilo que deveria ter sido dado, não foi dado, e aí a gente tem que ministrar isso correndo, e aí isso explica um pouco a quantidade de TP que os alunos às vezes pegam já de cara, né? Por quê? Porque o ensino básico lá, né? Tanto o Fundamental 1, Fundamental 2, o médio, faltou coisa, né, pô? E aí não é culpa, às vezes, nem do professor que tá lá tentando lutar com isso, porque o cara tá tentando, sei lá, dar sintaxe pro aluno, mas o aluno não sabe ler ainda, né? Então, quer dizer, você tem uma programação do que você deve ensinar, mas às vezes aquilo que é básico não foi ensinado, né? É o meu caso em história. Eu ficava dando cabeçada no ensino médio público aí, né, pra dar aula de história. E aí, depois, com o tempo, que eu fui notar, falei, pô, como que eu vou ensinar a Revolução Francesa pro cara no segundo do médio se o cara não aprendeu a ler ainda, né? Aí, no fim das contas, o que eu tinha que fazer em história? Ficar trabalhando texto com a rapaziada, né? Então, eu dava texto, falava, bom, a gente vai ler, vamos ver o que vocês entenderam, vamos anotar aqui na lousa, ideias do texto. E aí eu tinha que fazer, na verdade, interpretação de texto para depois eu conseguir dar a minha matéria mesmo. Só que aí, em termos de rendimento, né, se você for comparar um aluno de escola particular, que o cara já está lendo melhor, eu já não faço esse trabalho, eu já entro e dou a matéria já de uma vez, acabou. Então esse cara, ele sai na frente, né? Então por isso que hoje em dia, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muito recurso, muita informação, a internet está aí, nós temos meios muito na nossa mão que antes não tinha. Por um lado, se o aluno não tiver um critério, se ele não souber ler, se ele não tiver um critério de saber onde pesquisar, onde buscar, já era, né? Ele está perdido, quer dizer, a informação está aí, mas ele corre o sério risco de pegar aí qualquer informação e achar que é verdade e acabou, né? Professor, e dentro da história, no seu trabalho, qual é a maior dificuldade que você vê, assim, não só com os alunos, mas na vida em geral, na sociedade aí? Ó, em história hoje em dia o pessoal zoa, né? Às vezes eu vejo meme aí de professor de história por aí e tal, né? Principalmente quando fala de política, o pessoal fala, eu tenho dó dos professores de história que vão ter que explicar isso aí. Mas de fato, viu? Nós já estamos vivendo nesse problema. Por quê? História é um negócio muito complicado hoje em dia pelo seguinte. É justamente por isso que eu acabei de falar. Tem muita oferta, tem muita coisa por aí falando de história. Tem muito vídeo no YouTube, tem muito youtuber falando de história, tem muito cara que é professor de história gravando vídeo. E tem muita coisa boa, mas tem muita porcaria. Se você pegar 90% do que tem de história por aí, é muita bobeira, muita baboseira que se fala por aí. E assim, você vê, o cara montou, sei lá, um canal, o cara quer ter curtidores, ele quer ter... aí o cara fala, pô, vou fazer um negócio aqui que atraia público. Pra agradar. E aí, às vezes, o cara dá aquela distorcida legal no negócio, assim. E aí, quer dizer, quando eu digo distorcida, por exemplo, tem muito canal de história, eu vejo por aí, às vezes meus alunos vêm trazer, professor, assisti um vídeo super da hora, não sei o que tal. O cara tava falando tal coisa, eu falei, cadê o vídeo? Vamos ver. E aí, às vezes, eu acabo vendo esses vídeos e eu falo, pô, né? Você vê que o cara, às vezes, tem formação, o cara às vezes, até professor de história, ou é alguém que não é da área, mas gosta muito, estuda muito, só que o cara escolhe o que ele vai falar. Então, por exemplo, a história do Brasil mesmo é uma desgraça. Você vê que, basicamente, você pegar 90% dos vídeos aí falando sobre a história do Brasil Império, você estava tocando o hino do Brasil Império, aí você pega aí a história de Dom Pedro I, pô, os caras só falam das amantes de Dom Pedro, pô, só isso, não tem mais nada. Falou, pô, o cara só tava aí passando rodo, pegando mulher dos outros aí, né? Vai falar Dom João VI, da coxinha, come coxinha. Dom João VI comendo coxinha de frango, Dom Pedro pegando mulher dos outros, Dom Pedro II só estudando. Então você cria, na verdade, caricatura, pô, né? Tem muito mais coisa. Então, e por isso que história é um desafio. Se você fizer um recorte da história, você pode criar uma caricatura e você pode gerar até um preconceito
preconceito, porque o cara vai achar, pô, Dom Pedro catava todo mundo, pô, não sei o quê. Aí você vai criar uma caricatura. Dom Pedro I é o devasso, é o cara que só pensa em sexo, é o cara que... E não é só isso, pô, né? Tem isso também, né? Esse aspecto é verdadeiro. Você pegar você vai pegar na história dele, tem as amantes dele, tem as cartas dele, tem até os apelidos lá que as amantes colocavam nele, ele colocava nas amantes, que é bem ridículo, assim, né? Dá pra você rir bastante com isso, né? E ele mesmo, ele assinava as cartas pras amantes dele lá com o apelido de Demonão, né? Pô, você não sabia, cafona, né? Pra caramba, né? Mas enfim, né? Tem esse aspecto meio bizarro da história, que é legal também, a vida privada, é legal saber disso. Mas não é só isso também, pô. É um cara inteligentíssimo. O cara tocava 6 instrumentos musicais diferentes. O cara tinha uma cultura musical ampla pra caramba, né? Os grandes bailes da corte, ele que tocava. Ele sentava no cravo, que é tipo um pianinho lá. E o cara tocava, manjava pra caramba, dançava muito bem. Esse hino foi ele que fez, né? É, o hino da independência é coisa dele, pô. Sentou ele lá, o Evaristo da Veiga, você vê que qualidade musical, assim, do cara é boa. Tinha uma educação musical boa, falava 6 idiomas, né? Fluentemente. Tinha outros 2 idiomas, ele lia grego antigo, lia em latim. Antigo, pô, você vai falar, o cara não é só esse aspecto assim das amantes, mas o cara catava a Marquesa de Santos, que era mulher casada, tá, é verdade, teve até uma filha com ela, né? Isso aí é verdade, mas é um cara que era um político hábil, um cara esperto. Então, o grande problema hoje em dia de ensinar história é isso. Às vezes você vai ensinar a história, o aluno ele já chega, mas eu assisti não sei o quê, mas eu vi tal coisa. Eu falei, então, peraí, né? Calma aí, você tem que tá meio distorcido, né? Você tem que compor a história pegando o contexto inteiro e outra, também olhar a fonte, né? Que às vezes você vai pegar, dependendo do canal. Nós temos hoje em dia as 2 vertentes aí que são perigosas. Você pega o cara que é de esquerda, o cara vai contar a história naquela lógica do opressor e do oprimido. Então, luta de classe, né? Luta de classe total, né? Então o cara... Você pega um personagem histórico, se o cara é imperador, então ainda, o cara é o opressor, né? E aí o povo é o oprimido, né? Então, só isso aí. Ou se não, você pega o cara que é de direita, extrema direita, aí você corre um risco também, que aí o cara vai falar, não, porque o cara, ele é uma figura histórica ímpar e não sei o que, e aí só exalta o cara, não mostra defeito nenhum. Então, quer dizer, o que tá certo no meio disso aí? Nenhum nem outro tão certos, né? Na verdade, os 2 estão errados, porque às vezes se o cara é de direita, ele vai querer exaltar demais um personagem histórico e esquece que o cara é humano, que tem erros, tem falhas políticas, tem decisões mal tomadas também. Ou o cara de esquerda que também tudo não presta e o cara é um opressor, o cara só quer saber de sugar, beber o sangue dos pobres, aí acabou. Também não é assim, né? Então, hoje em dia, assim, é difícil, né? A começar pelo curso de História nas faculdades, né? Que é bem ruim já. Não, o negócio já começa errado ali, né? Eu lembro, quando eu saí da faculdade, se você não tiver um pouquinho de saúde mental, de ler e de pesquisar as coisas por conta própria, você sai de lá repetindo o discurso, né? Então, esse é o grande desafio, esse é o grande problema, né? Aliás, eu acho que isso aí, hoje em dia, é para qualquer faculdade. Eu tenho aluno meu que saiu do ensino médio, que o cara foi fazer jornalismo, e você começa, eu tenho às vezes amizade em Facebook, em rede social aí com os caras, você começa a ver umas postagens e fala, pô, o cara não tá pensando mais, né? O cara tá só reproduzindo discurso aí. Então é um perigo hoje em dia isso aí, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação, justamente por isso, como a informação é muito fácil, o que acaba acontecendo? A galera acaba não pesquisando muito, então você lê a manchete lá e é isso aí. Você lê a manchete, é o tal do problema, por exemplo, de compartilhar notícia em Facebook. O cara compartilha a notícia, tem aquele resuminho da notícia, o cara leu aquilo, nossa, olha o que aconteceu, pô, e não sei o que, você vai ver mesmo, você vai conversando com o cara, não dá 5 minutos de conversa, porque você fala, mas e aí, de onde que é essa informação? Mas é verdade? Não sei, eu só vi a notícia. Então, quer dizer, o papo hoje em dia é muito superficial, isso é um problema. E em história isso aí acontece direto, né? Pô, o cara lê lá qualquer coisa, ele fala, não, mas eu li, mas leu onde, né? Quem publicou isso? Qual que é a fonte disso aí? Então, hoje em dia é problemático. O grande problema, então, seria o pessoal segmentar muito a história, né? O pessoal pegar o que ele quer mostrar e não realmente
desenhar os fatos, independente de ser bom ou ruim, né? E é fácil, viu? Ó, as matérias de humanas, aí você pega história, você pega filosofia, sociologia, é facinho de fazer isso aí, né? São as matérias que eu leciono, né? Então eu falo com propriedade. Sociologia, se você quiser fazer uma análise da sociedade, mas do seu jeito, querendo que o aluno pense como você pensa, você recorta a realidade, você pega lá, sei lá, eu quero falar, sei lá, quero defender o esquerdismo no Brasil e meter o pau na direita, beleza. O que você faz? Você vai lá e recorta uma notícia lá, pegando um cara que defende uma pauta de direita, sei lá, o cara é contra o aborto, mas você descobre lá que o cara recebeu propina da JBS, por exemplo. Tem, né? Eu tô dando um exemplo aí que é real. Sim. Aí você pega um cara que fez isso aí, pronto. Você vai lá e fala para o aluno, olha aí, o que a direita defende, né? A direita tenta vir com esse discurso de família, de pátria, de não sei o quê, mas olha lá, são corruptos. Beleza, eu recortei a realidade. Então quer dizer que todo cara que é de direita, assim, não é assim. Mas se eu quiser, eu posso recortar e apresentar isso aí, e provavelmente o aluno, ele não vai atrás disso, né? Até um fato engraçado, essa semana dando aula aí, eu dei uma aula lá e dei uma data, né? Falando sobre história do Brasil, inclusive eu dei uma data, e depois que eu saí da aula, já estava em outra sala de aula, eu lembrei, eu falei, caramba, eu dei uma data errada sobre o início da Inconfidência Mineira, né? Eu falei que tinha começado 10 anos antes, né? Começou o movimento em 1789, é o mesmo ano da Revolução Francesa. Eu adiantei 10 anos o negócio, né? E aí acabou a aula, eu voltei lá na sala, falei, caramba, eu não posso passar a informação errada, né? Voltei lá, me desculpei, falei, gente, passei para vocês no meu resuminho na lousa aí, 10 anos antes, não sei o que e tal. Aí os alunos riram, né? Então a menina falou para mim, falou, Rafa, ó, o negócio é o seguinte, o que você falar, ninguém vai conferir. Fica sossegado aí. Se você falar que foi em 1779, 69, 59, todo mundo vai acreditar aqui. Só que isso me preocupou, né? Eles riram, tudo, só que me preocupou, né? Que eu falei, pô, é verdade. Né? O que o professor fala, raramente o aluno vai conferir se isso é verdade ou não. Aí você pega um cara mal intencionado, um cara que quer... Pronto. Não quer ensinar o aluno a pensar, quer que o aluno pense como ele pensa, já era, acabou. O cara vai lá, ele recorta a realidade do jeito que ele quer, joga para o aluno pega isso, não confere e vai sair reproduzindo. Ao mesmo tempo que todo mundo riu, né? Eu não ri, né? Eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, né? Eu falei, ó, a responsabilidade que eu tenho, né? Se eu falar besteira, essa molecada vai atrás, né? Então, daí entra o papel também da moralidade ou imoralidade do professor, né? Porque tem cara aí que não dá aula, né? O cara faz militância política, né? Eu não tô falando também para o cara não falar nada de política, né? Tem coisa que você tem que comentar, tem que ensinar o aluno, tem que mostrar, mas você não pode ficar direcionando para aquilo que você gosta ou não gosta, né? Tem que ser justo, né? Né? Aí que tá o desafio, né? Eu, por exemplo, eu acho, opinião pessoal, né? A partir daquilo que eu pesquisei, que eu estudei, esses movimentos, por exemplo, que ficam, entre aspas, defendendo o direito dos gays, esses caras ficam fazendo pauta política, eles usam os gays para poder botar em prática as pautas políticas que eles querem. Pô. Então eu acho que é uma sacanagem do caramba, que você fica usando... Explorando os caras, né? Você fica explorando o homossexual e aí o cara fica pensando, pô, o cara tá me defendendo lá, então eu vou defender o que ele defende. Não é assim. Tanto quando aparece um homossexual pensando diferente, ele já não é... Não, se aparecer um cara que é gay, o cara falar, não, eu não concordo com isso. O cara é contra o movimento gay. Mas não é, pô. O cara tem uma opinião política diferente, tem uma opinião sobre a sociedade que é diferente. Não é assim, né? E aí eu vejo muito isso. Eu tenho uma ex-aluna minha, né, que é homossexual. E aí é interessante que, pô, na escola falava, cuidado. E esses movimentos instrumentalizam, usam e tal. Aí beleza. Ela saiu, tá na faculdade agora, é militante de movimento LGBTQ, né, agora, né, que agora a sigla é maior, né. E aí, enfim, ela tá lá militando, tal. Só que o que acontece? Você vê que, caramba, né, não era o que ela pensava. E agora ela assumiu um discurso que não é o dela para poder meio que ser aceita ali e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita instrumentalização de ideia. Isso não ensina a pessoa a pensar por conta, né? Você
usa, na verdade, a pessoa, né? Torna ela Esse é o dependente, problema. né? Isso aí. Senhor, fiz umas perguntas no Instagram do programa, que agora até já indo pro nosso tema lá da igreja no Brasil, mas, aliás, indo depois, mas só mais um aspecto do que tá falando da história distorcida, né? Eu até perguntei assim, se as pessoas conhecem esses dois personagens também. Peraí que entrou comercial sem querer. Eu perguntei assim, ó, quais são, na opinião dos ouvintes, as duas figuras que foram importantes na história do Brasil mais esquecidas, que provavelmente eles escutaram um pouco na escola. A própria Princesa Isabel, eu coloquei porque agora Consciência Negra, que os caras falam, é Zumbi dos Palmares, né? Esquece ela. Isso. Ou José Bonifácio. 73% disso, José Bonifácio. O senhor concorda? Sim, não, José Bonifácio ele é uma figura praticamente abandonada no ensino brasileiro, né? Porque os imperadores, como eles foram chefes de Estado, né? Por exemplo, você pegar Dom Pedro I e Dom Pedro II, ainda há uma referência a eles, inclusive uma referência nominal. Você vê, por exemplo, nós temos rodovia, Dom Pedro I, aqui em Campinas tem até o shopping que tem nome de Dom Pedro, né? Que é por conta da rodovia, né? Não é nem por conta do imperador, mas enfim, né? Indiretamente acaba fazendo uma referência. Então ainda há uma certa lembrança a respeito deles. Mas o José Bonifácio, que é chamado, né, com razão, de o patriarca da independência, que é o cara que ajudou a planejar, a pensar a independência, é um cara esquecido, né? E junto com ele eu até colocaria uma outra personagem, que é a Imperatriz Leopoldina, que ninguém fala da Imperatriz Leopoldina, né? Só que ela é uma figura importantíssima na história do Brasil, né? Eu lembro quando a Dilma foi eleita presidente do Brasil, o pessoal ficava babando o ovo lá, a primeira mulher a governar o Brasil. Primeira mulher, o caramba, né, pô? A primeira mulher a governar o Brasil foi a Imperatriz Leopoldina. Ela foi regente do Império Brasileiro, né? E foi ela quem, junto com José Bonifácio, costurou as alianças políticas para a independência do Brasil. Então, ela foi assim, uma figura importantíssima. Inclusive o decreto de independência, ele foi assinado por ela. Ele foi confirmado depois por Dom Pedro I. Dom Pedro I proclamou oficialmente, mas toda a parte, a documentação, todos os trâmites legais, todas as conversas para convencer os políticos brasileiros a apoiar a independência do Brasil, foi ela quem fez, né? Tanto é que tem um fato que é pouco conhecido aí, né? Teve poucos dias antes da independência do Brasil, teve um baile no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e a Imperatriz Leopoldina, ela mandou tirar as fitas de cetim dos travesseiros da cama dela, que eram fitas verdes e amarelas, e mandou fazer uma espécie de brochinho, passou um alfinete e pediu para as empregadas do palácio colocarem nas lapelas, né, dos ternos aí dos políticos brasileiros que estavam apoiando a independência. Então os caras dançaram no baile lá com verde e amarelo, que é a cor da nossa bandeira, né? Por conta dessa iniciativa dessa mulher inteligentíssima, né? Ela era austríaca de nascimento, né? Falava também várias línguas, teve uma educação admirável, né? Sabia falar direitinho. O pessoal fica babando o ovo pra Dilma, que não conseguia juntar uma frase com outra aí, né? Estocando o vento aí. Estocar o vento, saudar a mandioca, né? Pô, né? E por aí vai. E, pô, nós temos mulheres como ela, pô, a Imperatriz Leopoldina na história do Brasil, que são, assim, figuras importantíssimas e abandonadas, né? Abandonadas. Então, é importante que isso seja retomado, né? Houve até um concurso, né, que o governo brasileiro fez, mas com pouquíssima publicidade. Esse concurso foi feito aí no ano passado para comemorar aí o bicentenário da chegada, né, da Imperatriz Leopoldina ao Brasil para se casar com Dom Pedro I, né? Então, quer dizer, uma figura importantíssima para a história do Brasil é abandonada. O José Bonifácio é outro cara importantíssimo, né? Porque foi um político extremamente hábil, foi o cara que negociou com a corte de Lisboa quando começaram a pressionar o Brasil para Dom Pedro voltar para Portugal. Ele foi um dos caras que segurou Dom Pedro aqui no Brasil, que insuflou a população para apertar Dom Pedro para ficar. Então, com razão, o crédito da independência, né, em boa parte deve ser colocado na conta dele, né?
E não só dele, né? Os irmãos dele também foram muito importantes, né? Que todos os irmãos dele foram deputados, foram políticos na época do Império, que são os Andrada, né? Os irmãos Andrada. Eles eram alguma coisa de São Paulo, né? Antes de ir Isso, são fazendeiros, né? Todos eles eram fazendeiros, né? O próprio José Bonifácio, os outros dois irmãos dele que também ajudaram muito na política brasileira. Então, são figuras assim importantíssimas. E a princesa Isabel nem se fala, né? A princesa Isabel, ela entrou para a história, né? Graças ao trabalho de historiadores que distorceram muito assim a vida dela, a personalidade dela. Se você pegar os livros de história que tem hoje em dia aqui no Brasil, o que eles vão fazer? Eles relegam a princesa Isabel a um segundo plano, como se fosse uma carola, uma mulher que só ficava rezando, pensando em religião, que não tinha habilidade política nenhuma, que era subserviente do pai, né, que era uma boba, né, que só obedecia às ordens do pai e do marido, né? E na verdade é justamente o contrário, né? Tá para sair agora uma biografia da princesa Isabel, que publica documentos inéditos, né? Eles pegaram, com autorização dos membros aí da família real, muitos documentos do acervo particular dela. Então pegaram cartas, diários, relatos de empregados que trabalharam, né, na casa, e vão publicar isso aí. E eles mostram uma mulher muito diferente, né? Por exemplo, ela tinha um empregado, né, que acompanhou ela até os últimos dias de vida dela. E o empregado, ele diz que ela tinha ele fala dela com muito carinho, muito respeito, mas ele deixa escapar que ela tinha uma personalidade extremamente autoritária, né? Quer dizer, é uma visão totalmente diferente do que o pessoal pinta, como uma mulher boba, uma mulher sem atitude. Pelo contrário, né? A princesa Isabel era uma mulher de muita personalidade, foi educada para ser herdeira do trono, né? Que é interessante que Dom Pedro, ele perdeu os filhos homens, né? Então ele chegou a ter filhos homens que nasceram, mas ele perdeu. Então o trono ficaria para a princesa Isabel. Tinha que ser homem Se Portugal tivesse... podia ser mulher, né? Portugal tinha... Algumas monarquias não aceitam muito essa coisa. A não ser que não nasça filho homem, aí a mulher assuma, né? Acaba assumindo. No caso de Portugal, até tinha essa possibilidade das filhas mulheres assumirem o trono, né? Mas em geral eles acabavam preferindo o filho homem. Então, se nascesse um homem ali na descendência, a coroa ficava para o filho homem. No caso dos filhos de Dom Pedro II, aí a coroa ficaria mesmo para a princesa Isabel. Ela teve um irmão, um homem, que morreu, um menino ainda, né, novinho, e aí a coroa ficaria para ela. E aí muito se diz, né, os historiadores falam muito que a princesa Isabel, ela aboliu a escravidão por pressão da Inglaterra, né, que é uma mentira também, né? É uma mentira histórica, uma distorção histórica sem tamanho, né? E por que eu digo isso? Pelo seguinte, a Inglaterra, ela aprovou a lei da abolição do tráfico negreiro, né? É uma lei chamada Bill Aberdeen, que era o nome de um ministro inglês lá que propôs essa lei, e a rainha Vitória, na época que governava a Inglaterra, sancionou. Quando veio essa lei, a Inglaterra ficou proibida de fazer tráfico de escravos. Então, por exemplo, os ingleses, eles iam até a África. Também uma outra coisa que é bom que se saiba, né, que tem muita distorção, sobretudo quando se fala de consciência negra, né, o pessoal vem com essas pautas políticas. Isso não é nem história, é política, é ideologia política. Por ser uma classe forte, né, os negros e tal. Que aí os caras vêm dizer, não, porque o negro, ele era escravizado, era raptado da África. Tá, mas pera lá, então o negócio começa já errado. Essa contagem da história, essa narrativa da história, essa contagem do tempo, da cronologia dessas coisas, está meio errada, porque o primeiro passo, o inglês ia lá, ou o português, e raptava o negro? Não. Como é que o negócio funcionava? O inglês, o português, ou qualquer europeu que ia traficar negro, ele ia até o país africano, e ele negociava com os africanos para raptar outros africanos. Então, na verdade, são negros que raptavam outros negros, geralmente quem é de outra tribo, né? Porque essa era a lógica deles, né? Se é da minha tribo, eu não mexo. Mas se é a tribo vizinha, já era, né? Eu posso pegar. Então, em geral, chefes africanos de uma tribo raptavam negros de outra tribo e vendiam, né? Para os ingleses, portugueses, assim por diante. Então, o negócio já começa por aí, né? Então, quando se fala da consciência negra, então não é o branco raptando o negro, é o negro vendendo outro negro para o branco. Aí o branco vem, traz o negro aqui para o Brasil,
A Inglaterra, quando veio essa lei Bill Aberdeen, ela ficava impedida de traficar. Aí é óbvio que houve sim uma pressão da Inglaterra sobre o Brasil, porque, já que eu não posso vender, então ninguém mais pode. A Inglaterra pensava assim. E os ingleses tinham uma certa ingerência de querer impor o seu modo de vida, sua visão sobre outros países. Isso é verdade, é fato histórico, né, que realmente houve uma pressão inglesa muito grande. Essa pressão inglesa, ela resultou na lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro aqui no Brasil, mas não abolia a escravidão. Quer dizer, dentro do Brasil, quem tinha escravo podia vender, podia comprar, então, quer dizer, continuou existindo. A grande mudança vai vir com uma lei que Dom Pedro II pressionou o Senado, que também outra coisa que é importante dizer. O pessoal fala, mas por que o imperador não acabava com a escravidão? Porque ele não podia, muito simples, né? A lei brasileira, a Constituição de 1824, ela deixava muito claro qual era o papel do imperador. Qual é o papel do imperador? O imperador, ele era uma espécie, né? A própria Constituição colocava assim, de pai do povo brasileiro. Então ele é uma figura apolítica, ele está acima da política. Então existia... O poder moderador, né? O poder moderador, que o pessoal também critica pra caramba, né? Fala, mas aí ele podia mandar em tudo. Não é bem assim, né? Porque na verdade o que acontecia? A monarquia, ela é constitucional, então tem uma constituição, tem uma lei. O imperador não está acima da lei. E outro detalhe, o imperador ele não podia legislar, ele era proibido de criar a lei. Então quem é que cria as leis? É o legislativo, são os deputados e senadores que criam as leis. O único poder do imperador era o poder de veto. Então se a lei chegasse na mesa do imperador, o imperador podia vetar, que é o poder, né, que ele exercia através do poder moderador. Fala, não vou assinar. Só que também o negócio não era tão fácil assim. O imperador ele não podia recusar o tempo todo, ele não podia vetar o tempo todo todas as leis. Senão ele acabava perdendo totalmente o apoio dos políticos e ele não conseguia governar. Então ele andava ali no fio da navalha. Tinha coisa que o imperador não concordava, mas ele tinha que deixar passar. Tinha coisa que ele conseguia pressionar até um certo ponto. Mas, por exemplo, a questão da escravidão. Dom Pedro I não queria escravidão. Só que quem ajudou Dom Pedro I a fazer a independência do Brasil? Os fazendeiros. Então os fazendeiros colocaram como condição. A gente te ajuda, mas a escravidão continua. Continuou. Ele queria acabar, não acabou. Veio Dom Pedro II, Dom Pedro II era contra a escravidão. Então o que os imperadores brasileiros faziam? Eles tentavam mais convencer pelo exemplo, né? Eu desafio qualquer historiador, né, que desse o porrete aí na monarquia, a encontrar um documento que comprove que os membros da família real brasileira tiveram escravos. Eles nunca tiveram escravos. Por quê? Eles tentavam convencer pelo exemplo. Então, por exemplo, existiam negros que trabalhavam no palácio, mas eram negros forros, eram negros livres, né? Teve até tem um caso interessante até de uma cozinheira de Dom Pedro II, que ela era escrava, ela cozinhava muito bem, vendia lá os quitutes dela na rua do Rio de Janeiro. Dom Pedro, ele comprou essa escrava, alforriou essa escrava e pagava salário para ela, né? Então ele tentava convencer pelo exemplo, mas ele não podia criar a lei, né? E aí depois, com muito custo, Dom Pedro acabou conseguindo pressionar lá os deputados, e aí criaram a lei do ventre livre. A lei do ventre livre era o quê? Toda criança, filho de escravos que nascesse a partir daquela data estava livre. E aí muita gente critica essa lei, dizendo, mas aí, beleza, nasceu, a mãe vai entregar a criança, né, o bebê recém-nascido? Não, né? Na prática, essa criança ficava com a mãe aí até a adolescência, às vezes com 14, 16, 18 anos. Aí é que, se essa criança tivesse algum parente já liberto, ia morar com esse parente, ia morar com algum amigo, e aí às vezes tentava arrumar um emprego, conseguia um dinheiro para comprar a liberdade do pai e da mãe, né? Quer dizer, foi a liberdade total? Não foi, mas já era um passo, né? Era uma coisa a longo prazo, ia demorar uns 50, 60 anos para que até que essa geração toda passasse, aí sim teria uma geração de negros livres no Brasil, mas já foi um passo importante.
Mas quem conseguiu mesmo a abolição foi a princesa Isabel. Teve uma lei acima de 60 também, né? Tinha a lei dos sexagenários lá, né? Que aí o escravo que da guerra também, atingisse 60 anos estava livre. Que aí o pessoal também critica muito essa lei, que fala, pô, mas o escravo ele trabalhava tanto, ele morria antes disso, tá? Essa lei atingiu todo mundo? Não atingiu, mas são tentativas, né? São passos graduais, né? Graduais, que o movimento abolicionista teve um trabalho assim muito importante. Então isso é importante dizer, esse movimento abolicionista teve um papel legal, importantíssimo. Só que o movimento abolicionista não conseguiu fazer tudo. Ele pressionou muitos deputados, pressionou muito essas leis. Só que também, por exemplo, a própria princesa Isabel, ela era abolicionista e por questões religiosas. Isso é importante que se diga. Ela tinha uma consciência a partir da ideia de dignidade humana que a Igreja Católica tem. Entendeu? Então a princesa Isabel olhava, ela falava, pô, é ser humano, é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus, eu não posso fazer isso aí. Tanto é que ela, mais de uma vez, ela também tentou dar o exemplo para pressionar o Senado, pressionar os deputados na abolição. E aí o pessoal diminui o papel dela, pô, né? Isso aí é uma injustiça histórica danada, né? Só para você ter uma ideia aí de como é interessante, né? Quem nos ouve aí, né? A camélia, a flor da camélia, era o símbolo do movimento abolicionista. A princesa Isabel, sempre que ela ia receber alguma autoridade política, no escritório dela, ela mandava enfeitar a mesa dela, colocar no vaso camélias, né? Para a pessoa entender claramente o recado. Se tem camélias, que é o símbolo, é a flor, símbolo do movimento abolicionista, a princesa está junto com o movimento abolicionista. Agora, é claro, tinha muito negro liberto dentro do movimento abolicionista que desconfiava das intenções da princesa. Fala, pô, mas será que ela quer mesmo? Né? Ela está aí governando, né? A princesa Isabel foi regente do Império do Brasil, ela governou o Brasil por 3 vezes por problemas de saúde ou viagens, né, que Dom Pedro teve que se ausentar, e ela governou. Na 3ª vez que ela foi regente do Brasil, né, que foi quando veio a lei da abolição, ela deixou isso muito claro, né? Antes da abolição, o que ela fez? Ela deu um baile né, no Rio de Janeiro, convidou as várias autoridades políticas da época e ela tirou para dançar, né? Era muito inusual, né? Uma princesa, uma mulher tirar alguém para dançar. Nesse baile ela convidou para dançar com ela o André Rebouças. O Rebouças era um filho de escravos, né? Ele foi escravo, nasceu escravo, foi alforriado, estudou, né? Se formou como engenheiro e inclusive estudou por uma bolsa concedida por Dom Pedro II. Então, quer dizer, foi com os fundos, com o dinheiro de Dom Pedro II que o André Rebouças, negro, filho de escravos, estudou e dançou com a princesa. Isso foi bastante escandaloso, né? Nesse baile, por quê? Porque geralmente a princesa, ela aceitava ser tirada para dançar pelas grandes autoridades, geralmente os grandes fazendeiros, senadores, políticos ilustres, ela dança com o negro. E ela tira para dançar ainda. E ela tirou para dançar ainda. Então ela deixou bem claro o recado dela. Outro dado que muita gente ignora, a princesa, ela tinha os recursos dela, né? Toda a família real tem um patrimônio próprio, né? O que ela fez? Ela pegou o patrimônio dela, fazendas, bens que ela tinha, vendeu tudo. E em Petrópolis, ela mandou instalar lá em Petrópolis, existe até hoje uma praça que tem o chamado Palácio de Cristal, que é uma espécie de estufa, né? Para orquídea e tudo mais, fica num jardim lá de Petrópolis. O que a princesa mandou fazer? Ela instalou esse Palácio de Cristal lá, essa estufa, né, que existe lá até hoje, mandou chamar os negros todos de Petrópolis, trouxe um avaliador de escravos do Rio de Janeiro, o cara precificou, ele colocou o preço em cada escravo, ela pegou o patrimônio dela, comprou todos os escravos da cidade de Petrópolis e alforriou todos de uma vez só. Então Petrópolis foi a primeira cidade do Brasil a ter 0 escravos. E ela fez isso para dar exemplo, para dizer, ó, tá vendo aqui o que eu faço? Já que eu não posso criar a lei, pelo menos os escravos de Petrópolis eu vou libertar. E ela alforriou todo mundo num tapa. Então isso foi visto, inclusive pela imprensa na época, como uma pressão sobre os deputados. E aí o movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que a Lei Áurea, ela foi sancionada ali, ela passou pela Câmara dos Deputados, subiu para o Senado aprovou e levaram a lei para a princesa assinar, né? E quando ela assinou a Lei Áurea,
havia uma pressão dos fazendeiros para que ela não assinasse e uma pressão da sociedade, de um modo geral, para que ela assinasse. E a lei foi assinada 13 de maio de 1888. A princesa Isabel, ela sancionou e ela fala, né, antes de assinar, ela fala assim: o meu avô quis que essa lei fosse uma realidade e não conseguiu. Meu pai tentou por todas as vias, mas agora coube a mim assinar essa lei. E ela sanciona, né, a lei, dando liberdade. Tanto é que aí o entusiasmo toma conta do povo, a galera vai para as ruas no Rio de Janeiro, virou uma festa popular, e até quem era contra a monarquia passou a ver a princesa com outros olhos, né? Por exemplo, Machado de Assis, que é um dos maiores, se não o maior, na minha opinião, o maior autor de literatura de língua portuguesa aqui do Brasil, né? O Machado de Assis era um cara que não gostava da monarquia, não. Ele tinha vários contos, artigos dele que ele desceu o porrete, criticava a monarquia sem dó. E no dia 14 de maio, dia seguinte, depois da abolição da escravatura, foi celebrada uma missa de ação de graças pela libertação. Até, né? Tem. Quem está nos ouvindo aí, você pode pesquisar essa foto, você acha com facilidade. O Machado de Assis aparece na foto pertinho da princesa Isabel, e o cara beijou a mão da princesa Isabel nessa missa, agradecendo pela libertação dos escravos. O próprio Machado de Assis era mulato, né? Ele era descendente aí de negros, escravos e tudo mais. O outro exemplo é o José do Patrocínio, que é um cara negro, né, escravo alforriado, que era do movimento abolicionista, e ele não era muito fã assim da monarquia, mas ele mudou a opinião dele, né? Inclusive ele fez questão de homenagear a princesa pela libertação e tudo mais, né? No dia mesmo da abolição da escravidão, a princesa Isabel, ela olhando pela janela do Paço Imperial no centro do Rio de Janeiro, vendo a festa, os sinos das igrejas batendo, foguete e tal, ela chamou o barão de Cotegipe e, ainda conversando com o cara, falou: você viu, barão, que o entusiasmo toma conta do meu povo, né? E o barão, ele até falou, a senhora redimiu uma nação, mas a senhora acabou de perder o trono, né? E aí então ela vai corajosamente, ela vai dizer: olha, pela vida dos negros, se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria. Ou seja, ela estava consciente de que ela perderia o apoio de quem? Dos fazendeiros. Quem é que sustentava a monarquia no Brasil? Os fazendeiros, né? E foi justamente o que aconteceu. No prazo de um ano, os fazendeiros vão se voltar contra a monarquia, e os militares que já estavam revoltados com a monarquia, né? Porque Dom Pedro, ele favoreceu durante muitos anos a marinha e não o exército terrestre, né? O exército terrestre brasileiro ficou 16 anos sem aumento, sem reajuste salarial. E foi os que mais sofreu na guerra? Foram para a Guerra do Paraguai, muito na expectativa de, quando voltasse, ganhar patente, né? Subir de patente e, consequentemente, ganhar salários mais altos. Só que o que aconteceu? Dom Pedro II era muito responsável com dinheiro público, né? Diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Dom Pedro, ele dizia que gasto inútil é furto à nação. E aí o que Dom Pedro fez? Ele disse para os militares, falou: olha, as patentes, os aumentos de salário eu vou dar, mas só quando eu pagar a dívida da Guerra do Paraguai. Então, enquanto a dívida não tivesse totalmente sanada, ele não faria esse reajuste. Aí, resultado, o exército ficou 16 anos sem aumento, sem reajuste. Isso causou uma revolta, e aí os próprios militares, né, da Escola Militar do Rio de Janeiro começaram a importar uma ideologia francesa, que era o positivismo, que era uma ideia de uma nação republicana, cientificista, né, onde a ciência vai resolver todos os problemas, o Estado forte, muitos ministérios, muitos políticos. Então essa foi a desgraça do Brasil, começa aí, né? Que começa com uma ideia de um Estado muito grande, muitos políticos, muitos funcionários, muita burocracia, e aí a gente criou um paquiderme, né? Um monstro gigante que se move lentamente, né? Que não é eficaz e que suga muito as energias da população, sobretudo através dos impostos, né? Então, quer dizer, o exército já estava um pouco revoltado com o imperador. Os fazendeiros, é interessante, né? Os fazendeiros brasileiros, eles receberam até um apelido, né? Que são os republicanos do 13 de maio. Porque até o dia 13 de maio era todo mundo monarquista, né? Já no dia 14 era todo mundo republicano, todo mundo queria a cabeça do imperador, né? Aí a monarquia caiu, né? Então a princesa Isabel, ela sabia que, assinando a Lei Áurea, ela condenava a monarquia. Isso já demonstra assim, uma grandeza de caráter imensa.
que é uma mulher que ela sacrificou o direito que era dela de governar o Brasil em nome de uma nação, em nome dos negros, né? Aí eu vejo muita gente do movimento negro, né? E eu não tenho nada contra o movimento negro. Eu acho assim que o direito dos negros, a questão do racismo no Brasil, que foi muito acentuado, isso é uma coisa que é uma mazela histórica que tem que ser de alguma maneira reparada, refletida. Só que eu acho assim que os movimentos aí de defesa dos negros, do direito, acabaram tomando um viés às vezes muito ideológico e condenam muito a Princesa Isabel e relegam a Princesa Isabel a um papel muito pequeno, né? Porque é uma mulher que ela sacrificou a vida dela, o direito dela de governar pelos negros, né? E é interessante que a gente ouve muito, eu ouço, inclusive colegas aí que são professores de história, que são do movimento negro aí, e que falam isso de boca cheia. Não, a Princesa Isabel não fez nada por nós, e não sei o quê, é uma burguesa, estava só interessada pensando dentro. Não, mas pera lá, porque o pessoal diz, ela aboliu a escravidão, mas e aí a inserção do negro na sociedade? Ela não teve nem tempo disso, né? Porque em menos de um ano ela foi deposta juntamente com toda a família real, que foram exilados aqui do Brasil. E o pessoal se esquece de uma coisa: ela aboliu a escravidão, só que ela não indenizou nenhum fazendeiro. E havia uma expectativa dos fazendeiros, né? A princesa aboliu a escravidão, então ela vai pegar o dinheiro equivalente ao valor de cada escravo e vai pagar para cada fazendeiro. E não, a Lei Áurea dizia o seguinte: o negro ele está livre, mas o dono do negro, do escravo, ele não será indenizado. Então isso também foi uma grandeza de caráter, né? Dela muito grande, porque ela não tomou dinheiro dos cofres públicos para indenizar a fazendeira. Ela falou, não, cada um assume o seu prejuízo, né? E pronto, acabou, e é vida que segue. Se o dono de fazenda quiser tocar o trabalho dele, então ele contrate o negro e pague o salário dignamente e tudo mais. Então, na verdade, todo o problema da exclusão do negro, todo o problema da questão da pobreza, o próprio surgimento das favelas, isso não é um problema propriamente causado pela Princesa Isabel, mas é um problema que o Brasil República tratou assim, né? Então é necessário estudar bem essa figura histórica, ver bem isso aí, porque os próprios negros, né, muito interessante, se a gente for estudar, né, eu lembro que eu fui estudar bastante essa questão da Princesa Isabel. E aí é interessante que dizem que nos primeiros anos de república, quando às vezes os militares chegavam para fazer a cobrança de impostos nos rincões aí do Mato Grosso, Goiás, os cantos mais esquecidos aí do Brasil, quando o pessoal viu o exército chegando, às vezes a população mais pobre, mais simples e até negros que foram libertos da escravidão, eles vinham perguntar para os militares: e a Princesa Isabel, como que ela está, né? Então, quer dizer, entre os próprios negros havia uma gratidão muito grande, um carinho muito grande, né? Eu morei em Aparecida 4 anos, né? Ali da minha vida, e ali em Aparecida tem uma festa popular, né? Que é a festa de São Benedito. Então tem aquelas congadas, as danças típicas e tudo mais. E eu conheci um grupo de congada ali do Vale do Paraíba, né, que me convidaram para ir lá conhecer a congada deles, que tinha uns 150 anos, que tinha o grupo, tinha o local e tem a capela deles lá numa propriedade rural. Eu fui conhecer. E, para minha surpresa, chegando na capela deles, o que eu via lá? Aqueles estandartes deles cheios de fita colorida, tinha uma imagem histórica barroca de São Benedito, assim, muito bonita, uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e um retrato da Princesa Isabel dentro da capela deles. E dá para ver que é um retrato mesmo, antigo, uma foto oficial da época do Império ainda. E eu até perguntei, eu falei, por que a princesa está aqui, né, junto com os santos, né? E eles disseram, não, isso aqui foram os nossos avós, bisavós que colocaram por conta da libertação da escravidão, né? Então, como ação de graças nossa aí, a gente sempre reza pela alma da princesa e tudo mais. E olha que interessante. Legal. E é uma manifestação popular de negros na festa de um santo negro e que reconhece assim, a importância histórica da Princesa Isabel. Então é uma questão assim de conhecer, de ajustar as coisas. Por exemplo, a questão do zumbi mesmo, né, que você falou. E eu tenho muitas ressalvas a essa questão de celebrar zumbi no dia 20 de novembro.
eu não sou contra o feriado da consciência negra, de ter mesmo uma data para lembrar aí a luta dos negros. Eu acho que isso aí é cabível, tal, beleza, não vejo problema nisso. O problema que eu vejo é qual negro eles escolheram para homenagear, pô. O Brasil tem negros que fizeram muito pelo Brasil. A começar, por exemplo, se a gente pegar o nosso maior artista barroco, o Aleijadinho, é negro, né? É filho de pais. O pai dele era português, mas a mãe era negra, né? O Machado de Assis, mulato também, é fruto dessa mistura. O Brasil teve assim negros importantíssimos no decorrer da sua história, e a gente cultua quem, né? Quando eu digo culto aqui, é o culto cívico, né? Claro. Escolheram a data justamente de quem? Do Zumbi dos Palmares, que era um cara que fugiu, né? Foi feito escravo, veio para o Brasil como escravo, mas é um cara que montou o Quilombo de Palmares, onde ele tinha em torno de 800 escravos. Ou seja, era um cara que era escravo, montou um quilombo e tinha escravos. É uma figura extremamente contraditória, entendeu? É um negro que estava escravizando outros negros, né? A meu ver, é um anti-exemplo, né? Tanto é que o Zumbi, se a gente pegar, existem muitas fontes históricas aí que mostram comportamentos extremamente condenáveis dele, né? De invadir vilarejos, por exemplo, estuprar mulheres, roubar coisas que tinham ali. Então, não é o melhor exemplo histórico, né? A meu ver, porque o pessoal exalta muito aquela coisa dele do quilombo, né? Não, é um cara que é um símbolo de resistência, né? Porque ele fugiu da escravidão para ir para um quilombo. Tá, se ele tivesse fugido da escravidão, ido para um quilombo para ajudar os irmãos dele, que também estavam na mesma situação, beleza, mas o que ele fez? Ele montou um reino paralelo para ele, onde ele vivia como rei e tinha escravos que o serviam, né? É aquilo que o senhor estava falando no começo, né? O cara pega um recorte da história, que é o fato dele ser revoltado, tal, e esquece do resto, né? E aí, esse é o símbolo. Esse é o símbolo, né? É a mesma coisa, é como o Brasil República. O Brasil República, ele precisava de heróis para mostrar, falou, pô, né? Vamos pensar então em heróis da história nacional que lutaram pelo Brasil República, por um Brasil livre de monarquia. Aí pegaram lá o Tiradentes. Mas se a gente for ver, trocar em miúdos, a ideia do Tiradentes não era exatamente de uma independência do Brasil. Ele queria primeiro uma coisa muito localizada em Minas Gerais. Depois o movimento tinha uma ideia de que o Brasil se fragmentasse em várias repúblicas pequenininhas. Então não é exatamente, quando você vai estudar o fato histórico, não é exatamente aquilo, entendeu? E outra coisa, né? O Tiradentes é pego aí como um herói, você tem que pegar a vida pessoal também do cara. E olhar, o Tiradentes, ele trabalhou como soldado no Rio de Janeiro e largou a mulher e a filha dele em Minas Gerais numa situação lastimável. Ele não mandava dinheiro. A mulher dele chegou a se prostituir para poder sustentar a filha dele. E é o nosso herói nacional, né? Republicano, Tiradentes. Tem um feriado do dia 21 de abril. Tiradentes é da época da República? O Tiradentes, ele é da época da monarquia ainda, né? O Brasil era colônia ainda, né? E foi executado aí em 1792, né? Que ele foi executado, mas o movimento começou em 1789, antes ainda da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Mas quer dizer, aí quando o Brasil se tornou um governo republicano, os republicanos queriam o quê? Um herói. Vamos pegar na história do Brasil quem queria uma república. Pô, Tiradentes. Então, vamos pegar esse cara como herói. Só que a própria maneira como a história do Tiradentes foi construída é tendenciosa, pô. Né? A começar pelo fato de que mandaram pintar o Tiradentes cabeludo, barbudo, né? Pra criar uma... mas é por isso mesmo, né? É pra criar uma identidade visual com Jesus Cristo, para dar aquela ideia, ó, Cristo deu a vida pela humanidade. Tiradentes deu a vida por um Brasil livre de rei, republicano, né? É uma construção de um personagem. Então a gente tem que olhar para a história naquilo que ela é. Por exemplo, o feriado de Tiradentes é dia 21 de abril. Dia 22 de abril é quando os portugueses chegaram aqui. É o início da história moderna, vamos dizer, do Brasil. Que o Brasil tinha uma história anterior com os índios, mas a história moderna começa em 1500. 22 de abril é muito mais importante que 21 de abril, né, que é essa execução do Tiradentes, né? Se a gente for ver de herói, não tem muita coisa, né? E aí constrói-se também aquela historiografia. O Tiradentes é o único que morreu porque era o único que era pobre, né? Os outros foram presos, mandados para Portugal. Não, não é isso. Tem uma série de outros fatores, a começar pelo primeiro fator de que ele era militar. E o militar tem um juramento de defender
o governo constituído. Então, quer dizer, o único que tinha um juramento ali formal de defender o governo português era Tiradentes. Então, por isso que ele é o cara que rodou, né? Você viu que ele era militar, não? Era militar. Legal. Senhor, nós estamos com o tempo estourado, infelizmente o tempo voa. É isso aí. Eu tinha feito a última pergunta, vou até replicar esse para o senhor, que era exatamente tudo que a gente tocou aqui, né? Que quais temas a audiência acha que são ensinados de forma mais distorcida? Eu coloquei dois que provavelmente os dois são, né? Mas qual que ele acha mais na história do Brasil? O regime militar ou a proclamação da República? Que foi o tema que a gente entrou, né? Isso. E só para fechar, até coloquei no finalzinho duas perguntas, né? Por exemplo, a primeira era se eles sabiam que a primeira mulher a governar o Brasil foi a dona Leopoldina. E a outra é se eles sabiam que a família real foi expulsa, acho que 3 da manhã, né? Um negócio bem assim. Isso, de madrugada. E eu vi isso num documentário do Brasil Paralelo, não sei se é uma boa fonte. Isso, não, o pessoal lá é sério. É bom. E aí ele fala que Dom Pedro tinha até uma identidade, que ele levou um pedaço de terra do Brasil, né? Pra isso, lá. Ele levou um saquinho, 2 sacos de terra, um travesseiro cheio de terra e um saquinho de areia da praia de Copacabana. Dom Pedro ele andava com esse saquinho da terra de Copacabana no bolso, até morrer ele andava com isso no bolso, e ele levou um pouco mais de terra, que ele disse que quando ele fosse morrer, mesmo expulso do Brasil, ele queria pelo menos ter o privilégio de morrer sobre a terra do Brasil. E de fato, quando ele começou a agonizar, os últimos instantes da vida dele colocaram terra do Brasil debaixo da cabeça dele, e ele morreu sobre a terra do Brasil e foi sepultado, foi colocado no caixão com essa almofada com terra do Brasil debaixo da cabeça dele, né? Que legal, né? Coisa que a gente perde na história. E, professor, e a proclamação da República mesmo foi bem improvisada o dia? Sim, foi um golpe militar. Inclusive o próprio Marechal Deodoro mentiram para ele, né? Eles contaram lá uma história, ele foi e proclamou, depois ele mesmo viu que a história não era bem assim. Tanto é que a República ela foi proclamada como um governo provisório e permaneceu provisório de 1889 até 1993, quando foi feito um plebiscito lá para legalizar, aliás, um plebiscito bem questionável sob o ponto de vista da apuração dos votos, mas isso aí dá assunto para outro programa aí até. Legal. Então é isso aí, professor. O tempo voa. Felizmente a gente não falou de tanto assunto que queria falar. Mas beleza. Eu vou ler aqui a leitura do Evangelho rapidão para fechar o programa e voltamos daqui a pouco. Vamos lá. No seu coração, é hora de ouvir a reflexão do Evangelho com Luiz Henrique. O Evangelho de hoje está em Lucas, do capítulo 21, do versículo 25 ao 28 e do 34 ao 36. Disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia apoderam-se das nações pelo brâmido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir sobre a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Professor, muito obrigado pela sua presença. O senhor notou minha insistência durante muito tempo, que eu realmente queria ter o senhor aqui. Foi muito bom, como eu esperava. Espero que ter o senhor mais uma vez, mais um dia que a gente combinar. Beleza. Senhor, desculpa, dá ligação. Beleza, não, eu que agradeço aí a oportunidade e assim, se Deus quiser, na próxima a gente tá por aí conversando um pouco mais aí sobre o que não deu tempo agora. Beleza, obrigado, professor, foi uma honra recebê-lo. Semana que vem estamos de volta aqui no programa Cheio de Graça e voltamos com muita alegria, com muita graça e muita felicidade. Até semana que vem. Você ouviu Cheios de Graça.
Graça, com Ever Beleza e Luiz Henrique, aqui na Digital Pop. Chuva de graça, vem de nos atingir.